Se por acaso você fosse rico ou bilionário, teria coragem de gastar um montão de dinheiro para ir até as profundezas do Oceano Atlântico, a quase 4.000 metros, para visitar os destroços do Titanic? Veja a matéria que vou ler, vídeo que vou passar para cada um de vocês, minhas considerações e opinião logo depois da vinheta. É isso aí, minha gente. Na realidade, isso faz parte de muita gente que geralmente tem muito dinheiro e tem esse espírito de aventura, esse espírito de ir atrás, de ir em busca do desconhecido, da curiosidade. E isso não é diferente com relação aos destroços, os fantasmas que repousam no Oceano Atlântico a quase 4.000 metros de profundidade, em que se encontram os restos mortais de muitas pessoas que vieram a fenecer, a perderem as suas vidas há mais de 100 anos. E isso foi uma realidade que ninguém esperava, porque o Titanic foi um navio fabricado de última geração para a época em que foi projetado, e isso deu uma extrema segurança para fazer essa viagem turística com 2.240 passageiros, em que no Oceano Atlântico, por volta do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, chegasse a se chocar com um iceberg e terminou por naufragar e levar consigo a vida de 1.500 pessoas, só tendo sobrevivido em torno de 700. E ainda hoje, passados 100 anos, passado um século, as pessoas ainda têm curiosidade de ver os destroços do que restou do Titanic. Então, veja a matéria que passo a ler nesta oportunidade a respeito desse fato que ocorreu recentemente. Vamos à matéria que passo a ler nesta ocasião. Janela do submersível pode ter sido um dos fatores da tragédia. Vejam bem, o submersível desaparecido desde domingo foi encontrado na última quinta-feira, 22. Será que realmente foi mesmo? Na última quinta-feira, 22, o submersível da Ocean Gate, que estava desaparecido em alto mar desde o último domingo, foi encontrado. Após localizado, foi constatado que o transporte sofreu uma implosão e todos os tripulantes que estavam na expedição que visava levar os turistas para ver os destroços do Titanic, que naufragou em 2012, faleceram. Segundo o portal de notícias do UOL, Aguinaldo Martins, oceanógrafo e coordenador da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, comentou que a janela do Titã, assim nomeado o submersível, pode ter cedido por conta da pressão. O oceanógrafo relatou, vejam bem,
Há uma pressão enorme fora do casco desse submersível. Provavelmente houve uma falha na estrutura dele, fazendo com que esse casco colapsasse pela parte do vidro. Há evidência de que a janela panorâmica era o ponto fraco desse casco e pode ter sido por ali que houve o colapso. Quando há uma fresta, a água entra com tanta força que há um colapso geral da estrutura. Ele também destacou a dificuldade de encontrar os corpos daqueles que estavam a bordo do submersível e ressaltou a pressão presente na profundidade do oceano como um fator que pode ter causado deteriorações nos indivíduos. Esse evento mostrou as grandes dificuldades de se trabalhar no fundo do mar. Essa grande pressão dificulta muito as operações. Tudo é feito com muito risco. Em um colapso desse tipo, com as pessoas sendo expostas instantaneamente a uma pressão tão grande, provavelmente os corpos devem ter sofrido muitas avarias. A pressão deve reduzir muito o tamanho das partes do corpo. A pressão deve ter causado tantas avarias nos corpos que deve ser difícil achá-los. Realmente é isso mesmo que poderá acontecer ou ter acontecido, né? Comentários sobre a expedição. Na ocasião, o oceanógrafo afirmou que há outras maneiras consideradas mais seguras de explorar o Titanic. Mas realmente o povo é muito curioso, especialmente quem tem muito dinheiro. É uma situação muito particular, um turismo para bilionários. Acredito que a empresa tenha errado e talvez priorizado os lucros e não tenha tomado as medidas necessárias de segurança. Isso poderia ser feito de uma maneira muito segura, com um veículo não tripulado e com as pessoas confortavelmente dentro de um navio, assistindo às imagens em tempo real e até dirigindo esse veículo com um joystick. Veja bem, na realidade, eu acredito que houve muita irresponsabilidade por parte desse pessoal, né? Porque, na realidade, é uma coisa muito séria. Vou agora passar para um vídeo. Vamos ao vídeo. Veja aí Por que o em vídeo. altas profundidades algo como esse submersível ele implode e não explode? Porque, na verdade, ele implode porque o casco ele está cheio de ar, né? O ar, como a gente sabe, ele é muito compressível, né? Você consegue comprimir muito ele. Ao contrário da água, que é pouco compressível, né? Então, toda aquela pressão da água em volta do casco, imagina uma coluna de água de 4 quilômetros sobre esse casco, né? Exercendo pressão por todos os lados. Quando teve a falha, a tendência foi que pressionasse o ar. Então, ele na verdade não poderia explodir por causa que a pressão não deixaria ele explodir. Então, ele implodiu, né? Ele colapsou, provavelmente as paredes colapsaram, né? E parte delas foram tiradas em 3 pedaços. Pois é, minha gente, como vocês puderam ver, tanto na reportagem quanto no vídeo que mostrei aí a vocês, na realidade, esse maior navio construído no mundo para a época, né, lá
no início de 1900, né? E teve essa viagem em abril de 1912 e o acontecido veio, né, a ter o seu ponto fatídico entre o dia 14 e 15 de abril de 1912, em que esse grandioso e potentoso navio, pelo menos era isso que se esperava dessa grande estrutura de 46 mil toneladas colocada em cima das águas do mar. E isso veio inesperadamente a se chocar entre o dia 14 e o dia 15 de abril de 1912 com um iceberg, dando como consequência a tragédia que culminou com a morte de 1.500 pessoas e só chegaram mesmo a sobreviver em torno de 700 pessoas. E esse navio afundou, acredito que para aquelas pessoas que estavam na ocasião foi muito doloroso, foi muito pavoroso, foi coisa de horror mesmo, e essas pessoas estão até hoje nas profundezas com os destroços do Titanic a quase 4 quilômetros de distância, né, lá no fundo do mar, onde repousam junto aos fantasmas. E por isso mesmo, esses 5 bilionários, afeto a aventuras, ousaram num instrumento, numa máquina que denominaram de submersível, a explorar esses destroços, indo em loco, indo no local para verificar de perto o que restou, o que ainda existem de destroços do Titanic. E, na realidade, não chegaram nem sequer a se aproximarem, porque nessa viagem, no que seria o navio de 46 mil toneladas, o mais seguro do mundo, não se previa que no Oceano Atlântico, entre o dia 14 e 15 de abril, viesse a colidir com um iceberg e vir a afundar com os seus 2.240 passageiros. Vejam bem, isso realmente foi algo muito chocante para a época e até hoje ainda desperta a curiosidade de muitos, inclusive muitos outros submarinos tentaram chegar àquelas profundezas para explorarem o que sobrou do Titanic e muitos também não voltaram, como esses 5 bilionários que no dia 18, o último domingo, submergiram no oceano para nunca mais voltar. E nem sequer chegaram nas proximidades dos destroços do Titanic, e esse objeto denominado de submersível da Ocean Gate chegou a implodir e sequer realmente sobraram partes dos corpos dessas pessoas que certamente se transformaram em minúsculas fagulhas. Foi isso que certamente restou, porque a altas pressões, esse objeto submersível veio a implodir diante das altas pressões do fundo do mar, e o material não era adequado para aguentar, para suportar
toda essa pressão e por isso mesmo veio a implodir. Então, minha gente, veja a imperícia, a imprudência e a negligência desse pessoal em que esse objeto submersível era guiado, era dirigido por um joystick, aparelho de videogame. Realmente foi de uma irresponsabilidade e pior, não teve a aprovação científica das instituições de segurança dos Estados Unidos. Veja bem, e depois de morrer tanta gente tentando ver os destroços do Titanic, agora foi a vez desses 5 bilionários que, por sua vez, levaram também um jovem de 19 anos de idade que também perdeu a vida junto com os demais. Vejam bem, esse pessoal, acredito, tinha plena ciência que essa embarcação era segura, não tinha a aprovação dos órgãos públicos americanos e praticamente eles submergiram ao mar sob a responsabilidade de cada um deles, que tiveram que assinar um documento se responsabilizando sobre o que viesse a acontecer. E o pior, na realidade, aconteceu. Eu acredito que era perfeitamente previsível quando se constrói um objeto sem as devidas seguranças para tentar se descer a uma profundidade no Oceano Atlântico de quase 4.000 metros de profundidade. E isso seria um risco certamente calculado. Eles poderiam realmente ter consciência, principalmente o líder dessa geringonça, que algo de pior poderia acontecer, como de fato aconteceu com a implosão, que realmente estraçalhou tanto o objeto quanto as pessoas que estavam ocupando essa lata de sardinha. Foi isso que aconteceu, minha gente. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Porque, sinceramente, acredito eu que esses bilionários não tiveram a devida responsabilidade para se submeterem a essa aventura. É lamentável que todos eles tenham perdido a vida, mas realmente, convenhamos, eles foram muito irresponsáveis. Eles não poderiam ter tentado essa aventura extremamente perigosa com um objeto, fabricado de qualquer forma, que realmente não teve a aprovação dos órgãos científicos dos Estados Unidos, e por isso mesmo é que vieram a fenecer de forma tão horripilante, e isso realmente era previsível e aconteceu. Veja que esse objeto era guiado justamente por um controle de videogame. Como é que pode um negócio desse? Mentira! Sinceramente, é como já disse, foi muita imprudência, imperícia e negligência desse pessoal. É lamentável que todos tenham vindo a fenecer, mas eles poderiam ou realmente previram que isso poderia realmente acontecer. Se for pelo espírito de aventura, é muito melhor viver do que pagar milhões de reais para perder a vida. Isso não tem justificativa alguma. Então, minha gente, meu caro amigo, minha cara amiga, a lição que fica é a de que quem vive de uma
aventura, né, pateia em risco permanente, não pode prever o que acontecerá em questões de segundos. É esta a realidade visível e palpável dos fatos. Por isso mesmo, fica a dica: não se deixe guiar por muitas pessoas enganadoras que existem por aí, a exemplo, como no Brasil, de um Pablo Marçal que vive de enganar o povo, de incentivar pessoas a risco, a ponto de uma delas ter perdido a vida numa corrida forçada que foi desafiada pelo próprio Pablo Marçal, segundo se divulga nos meios midiáticos de comunicação. E ele foi o responsável também a quase levar à morte quase 50 pessoas que subiram no morro lá no estado de São Paulo, em que essas pessoas foram resgatadas, inclusive o próprio Pablo Marçal, pelo Corpo de Bombeiros. Então, minha gente, essas aventuras, por mais dinheiro que você tenha em sua vida, não faz com que você escape da morte. É essa a realidade e é isso que tinha a dizer neste vídeo de hoje. Então, peço a cada um que inscreva-se aí no meu canal, deixe o gostei para a plataforma conhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este trabalho e o meu canal, se torne membro deste canal, participe do Valeu Demais e, se puder, colabore aí em cima, né, onde está indicado o nosso Pix e também aí embaixo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um assunto especial para você.